Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, queridas crianças, a saudação primeira, como a tradição nossa, é sempre para as crianças no terceiro domingo do mês, porque é domingo do compromisso, domingo do Dízimo-mirim, domingo que eu chamo da esperança. Sempre que acreditamos nas crianças, acreditamos na esperança. E sempre que educamos as crianças, sempre há esperança de um mundo melhor, quando as crianças aprendem o seu compromisso desde pequeninas. Hoje nós também falamos, celebramos, e mais do que isso, experimentamos a misericórdia de Deus. Uma certeza que nós temos: Deus nos ama apesar de nossa miséria, apesar de nossa fraqueza, apesar dos nossos pecados. Deus é sempre maior, o amor de Deus é sempre maior. É importante a gente entender que a misericórdia, é claro, ela não é uma carta branca para eu viver da maneira que eu quiser, de qualquer jeito. Mas a misericórdia de Deus é sempre um convite para erguer a cabeça, um convite para a vida, um projeto que Deus tem para nós, apesar das nossas fraquezas. É um decreto de que o amor de Deus vence sempre. Misericórdia é isso. Deus decreta que o amor estará sempre em primeiro lugar. Como São Paulo mesmo nos ensina, todo mundo tem um espinho na carne. Todo mundo, sem exceção. Mas nós não podemos nos conformar com aquele espinho, nos render a ele. Nós não podemos nos colocar de joelhos diante das nossas misérias. É por isso que entra a misericórdia de Deus. Miserável mesmo é aquele que não tem Deus. Eu posso ser bilionário e miserável ao mesmo tempo. É miserável aquele que não sente Deus, que não experimenta Deus. É miserável aquele que não experimenta o amor de Deus. Viva a misericórdia. Viva o chamado de Deus. Viva o amor de Deus que nos faz erguer a cabeça e caminhar, apesar das nossas fraquezas. Hoje, nós também aprendemos muito com este cenário. A primeira leitura nos mostra muito a comunidade surgindo. E mostra que Jesus ressuscitado, ele une a comunidade. Ele gera comunhão. Interessante que os discípulos e os fiéis, ali na primeira leitura fala que o número estava aumentando, o número daqueles que iam se salvar. Ou seja, a comunidade, é na comunidade que você se salva. É na comunidade que você vê Jesus. Esse mundo diabólico de cada um no seu quadrado, o mundo individualista de cada um do seu jeito, cada um com o seu jeito de igreja, o seu modo de ser. O evangelho não é assim. O evangelho, ele é regido para todos. A mensagem é para todos. A maneira de combater esse mundo egoísta e individualista é na comunidade. No espírito e na comunidade. E vocês viram, eles colocavam tudo em comum, porque eles estavam com o mesmo espírito de Jesus, o espírito da comunhão, o espírito da partilha. É um erro a gente pensar que no mundo de hoje a tecnologia nos une. Pelo contrário. Não faltam pessoas na mesa, 5 pessoas comendo e cada uma no seu telefone. A tecnologia não nos une. Ela pode, pelo contrário, nos dividir. O que nos une é a presença, é a comunidade. Não é o virtual, é o real. O amor tem que ser real, não virtual. É isso que nós temos que entender. O amor não é dado por cliques. O amor é dado por gotas de sangue que você derrama por quem você ama. O amor é presença, a comunidade. Claro que a tecnologia também pode ser útil para comunicar, para informar, mas unir mesmo é só o coração. União vem pelo espírito, não pela técnica. E aí que nós temos que aprender. Eles colocavam tudo em comum por causa do espírito de amor fraterno. Enxergava o irmão como alguém importante para eles. Sair do seu quadrado, deixar de ser individual, isso nos faz ser mais felizes. E, por falar nisso, quando hoje no Evangelho Jesus entra
naquele lugar, ele estava fechado e eles ainda estavam com medo. Duas coisas que nos dilacera: o fechamento e o medo. Aí nós, dessa forma, fechados e medrosos, nós somos uns seres vegetativos, como um cadáver numa cama. É a gente pela vida fora, com medo e fechado. E você acha que era só o lugar que estava fechado? O coração deles, sobretudo de Tomézinho, o Tomé, turrão, Tomé incrédulo. Claro que ele é um grande santo e depois ele deu a volta por cima, porque ele é todos nós demoramos para compreender. Mas nós temos que aprender a lição. Tomé sozinho não viu Jesus. Ele viu depois que ele estava com a comunidade. Foi na comunidade que ele viu Jesus. E aí meteu o joelho no chão e falou bonito. Ele não teve orgulho também. Mas Jesus lhe puxou as orelhas. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Bem-aventurados os que acreditaram na comunidade, no testemunho dos irmãos. Bem-aventurados. E Tomé, claro, fez uma profissão de fé linda, mas precisava desta correção. Agora, uma coisa muito importante: quando Jesus entra naquele lugar, existem ali duas palavras, que tem pessoas que passam a vida inteira e morrem sem experimentar essas duas palavras. Quando Jesus entrou naquele lugar, e eles viram Jesus, a primeira palavra, eles ficaram alegres. Segunda palavra, Jesus ofereceu a eles a paz. Aí nós vamos entender o que mede uma pessoa se ela tem uma vida fracassada ou não, o que mede se a sua vida valeu a pena ou não, se você desperdiçou tempo ou não, é se você é alegre e se você tem paz. Tem pessoas que experimentam todos os prazeres da vida, mas morre triste, não tem alegria. Tem pessoas que têm tranquilidade, o burrinho na sombra, sossegado. Tem uns que nem precisam trabalhar, é só gerenciar, de tanto que já está tudo garantido. Mas tem rabo preso, tem consciência pesada, não tem paz. Ter sossego não é a mesma coisa que ter paz, é diferente. Tem pessoas que têm sossego porque têm bem-estar na vida, mas não vivem em paz. Não adianta você ter pão e não ter paz para comer o pão. Não adianta ter cama e não ter paz para dormir naquela cama. Não adianta ter uma mansão, uma casa e não ter paz para viver dentro dela, quando a consciência lhe pesa. Sossego é uma coisa, a geração do bem-estar. Você pode até ter um bem-estar social, mas e o bem-estar moral, espiritual? É diferente. Esse bem-estar não é uma coisa simples. Por isso que tem pessoas que vivem até sossegadas, mas não estão em paz e nem está pronta para morrer. Se morrer, como diz o ditado, está frito. Só a misericórdia de Deus. Agora, é preciso aprender, e eu já falei isso algumas vezes, mas é bom repetir. Quando você aprende a amar, um exemplo, quando você põe filho no mundo, a primeira coisa que você perde é o sossego. Ou então ser um pai desnaturado e uma mãe desnaturada. Porque a primeira coisa que você perde é seu sossego, porque quem ama não cruza braço. Quem ama quer o melhor, cuida sempre. Mãe, você fica velha e a mãe te trata como criança. Ela preocupa pro resto da vida. Quando você resolve casar e ser fiel a alguém pro resto da sua vida, é perder o sossego. A primeira coisa que você perde é o seu sossego. E é um bom sinal, sinal que você ama. Não dá para amar e ficar sossegado. Mas você pode perder o sossego, mas nada pode lhe roubar a sua paz. Por isso que tem pessoas que às vezes enfrentam problemas no trabalho, em casa, com os filhos, cuida de gente doente, cuida de pessoas, faz muita coisa, não tem sossego, mas tem paz. Não adianta dizer para mim a mesma coisa, não. O espírito é diferente do sossego e da paz. A gente pode até estar acostumado, não, mas que sossego, não é sossego. Estar muito tranquilo não é a mesma coisa do que estar em paz. Quando você olha para Jesus, ele não estava sossegado, ele estava torturado numa cruz, massacrado. Como que ele estava sossegado? Tranquilo? Claro que não. Mas estava em
paz com a vida que viveu, com a missão que cumpriu. Eu digo isso para você depois não sair brigando com Jesus, cobrando dele o que ele não te ofereceu. Ele nunca te prometeu o sossego. Aí você casa e não quer enfrentar problemas no casamento? Pode acontecer. Você tem filhos e não quer enfrentar problemas com algum? Às vezes pode acontecer. Você fica doente e não quer ficar doente? Pode acontecer. Deus não te Jesus não te prometeu que você não ficaria doente, que você não teria problemas. Jesus não prometeu que amar seria fácil. Ele prometeu que estaria com você. Ele lhe ofereceu a paz. Por isso que é bom deixar claro. Senão você vai aproximar de Jesus por interesse no sossego. Não. O que interessa é a paz. E tem uma frase que eu já tenho de longa data, minha mesma. Você percebe que, no final das contas, no somar das contas, todo mundo tem seu prêmio. O prêmio do corrupto é o sossego. O prêmio do justo é a paz. O corrupto está sossego, mas corre da morte. Já o honesto tem a paz e está pronto para ela, de braços abertos. No fim das contas, o sossego é sempre o prêmio do corrupto. E a paz é sempre o prêmio do justo. É assim que nós devemos aprender e compreender. Uma coisa é paz, outra coisa é sossego. E assim nós fechamos esse domingo bonito da misericórdia, o domingo da alegria e o domingo da paz. Para que medo? Para que porta fechada? Para que ficar escondido? Para que ficar triste? Já nos ensinava Dom Helder Câmara que a doença do diabo é a tristeza. Precisamos enfrentar de frente. Não precisamos perder a alegria. O Papa Francisco sempre nos fala isso. Não deixe que vos roube a alegria. Não deixe que vos roube a esperança. Não deixe que vos roube a paz. Então, não adianta. Se você está sem paz, é um problema seu. Se você está sem sossego, é um problema de quem você ama. Por você escolher amar, sinto muito, meu amigo, bem-vindo. Amar é isso, é perder o sossego. Se você está sem sossego, é porque por causa dos que você ama. E isso é bom. Mas se você está sem paz, aí o problema é seu. Porque você só perde a paz quando você perde a fé, esquece de Jesus e deixa as aflições te tomar conta. Uma coisa é ter problema, uma coisa... A segunda leitura fala isso. Por enquanto temos que passar por algumas aflições, faz parte. Mas mesmo perante as crises, nada pode nos roubar a paz. Porque alguém que está cheio de Deus permanece sempre em paz. Não culpe os problemas, não culpe as dificuldades, não culpe Deus e o mundo. Porque quando a gente fica sem paz, o único culpado é a gente. Porque o que Deus mais sabe fazer é chegar perto de você, como Jesus, e dizer: a paz esteja convosco. Aprendamos esta lição. Alegria e paz no coração. Amém.